No episódio de hoje, um vídeo comemorativo sobre o Dia da Bíblia. O que é a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Como a Bíblia foi escrita? Antigo Testamento e Novo Testamento. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O que é a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Como a Bíblia foi escrita? Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é um livro especial da fé cristã. A fé cristã encontra suas raízes na fé do povo judeu. Tanto judeus quanto cristãos respeitam os mesmos escritos antigos, os quais lhes contam a respeito do Deus em quem creem, o Deus que fez o mundo e que cuida do mesmo. Esses escritos são a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo judeu. Eles pertencem a um período da história judaica entre 2000 e 3000 anos atrás. Os cristãos chamam estes escritos de Antigo Testamento. Deus veio ao mundo em forma de ser humano, como judeu que conhecia os escritos especiais do povo dele. Hoje, ele é conhecido como Jesus Cristo. A segunda parte da Bíblia cristã fala a respeito de Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Essa parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Ele foi escrito nos 100 anos posteriores à vida de Jesus, cerca de 2000 anos atrás. A palavra Bíblia vem de uma antiga palavra grega, Bíblia, que significa livros. A Bíblia cristã é uma coleção de mais de 60 livros diferentes, livros de vários tipos, escritos por várias razões. Nesses livros encontra-se a história do povo judeu, o que esse povo sabia e entendia a respeito de Deus durante muitos anos. Há muitos tipos de escritos na Bíblia. Os livros da Bíblia foram escritos há tanto tempo que realmente não se sabe quem escreveu muitos deles. Alguns livros não foram escritos por um escritor. São uma coleção de escritos. Há coleções de histórias, leis, hinos e assim por diante. Os colecionadores de escritos, muitos deles desconhecidos, ajudaram a fazer da Bíblia aquilo que ela é hoje. Há muitos livros no Novo Testamento que trazem os nomes dos autores, como, por exemplo, Lucas, o repórter ambulante, e Paulo, um homem em missão. Ninguém sabe como as mais antigas histórias do Antigo Testamento foram escritas inicialmente. Porém, em tempos antigos, era comum a tradição de se contar histórias. Pais contavam aos filhos as histórias que estes tinham ouvido dos seus pais e assim se fazia por muitas gerações. Seguidores dos grandes mestres ou profetas também insistiam no ensino contando os ensinamentos. Provavelmente, há mais de 3000 anos atrás, os primeiros livros começaram a ser escritos. A forma mais comum de livros era o rolo, uma folha comprida que podia ser enrolada. Às vezes, o rolo era feito de papiro, material um pouco parecido com o papel,
ou de couro especialmente preparado, chamado de pergaminho ou velino. As pessoas costumavam escrever com canetas feitas de canudos. A tinta era feita de uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Antigos rolos eram mantidos em segurança dentro de jarros de cerâmica. Na época do Novo Testamento, ainda se usavam rolos para escritos importantes, mas na escrita do dia a dia usavam-se folhas de material de escrita. As folhas eram dobradas ao meio e costuradas no centro. O livrete era chamado de códice. Os primeiros cristãos usavam os livretes para fazer cópias das histórias a respeito de Jesus e das cartas recebidas de pessoas como Paulo, que eram especiais para eles. A primeira parte da Bíblia é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. Os cristãos o chamam de Antigo Testamento. A palavra testamento significa acordo ou promessa. Outra palavra com o mesmo significado dessas é aliança. Esta é uma palavra muito importante usada na Bíblia. O Antigo Testamento é chamado assim porque ele conta o acordo de Deus com o povo judeu. Os livros mencionam 3 grandes alianças em especial, com Noé, com Abraão e com Moisés. Os livros do Antigo Testamento foram escritos e coletados durante 1000 anos antes do tempo de Jesus. Há vários grupos de livros. Livros da Lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Livros poéticos e de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Livro dos profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã. O Antigo Testamento conta a primeira aliança de Deus com o seu povo. Jesus foi o Rei especial de Deus, o Filho de Deus que veio para fazer uma nova aliança ou o testamento com o povo. Há 3 tipos diferentes de livros no Novo Testamento. Livros históricos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Estes são os 4 evangelhos que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus, e Atos dos Apóstolos, que conta o que aconteceu mais tarde com os seguidores de Jesus e como as boas notícias de Jesus foram espalhadas pelo mundo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Estas cartas foram escritas por um homem chamado Paulo e por outras pessoas. As cartas foram endereçadas a grupos de cristãos novos em diferentes lugares ou a indivíduos. Nas cartas são dados conselhos ou encorajamento. Temos também o livro da Revelação, Apocalipse. O livro conta que um homem chamado João teve visões do novo céu e da nova terra. Apocalipse é um livro difícil de interpretar. Algumas pessoas acreditam que ele foi escrito em uma espécie de código.